E isso, tudo bom, pessoal? Segundo ano, tudo bem? A nossa aula passada, vocês acompanharam aí, foi a introdução dos espelhos esféricos. E ficou como um dever de casa, um papel milimetrado, para que vocês desenhassem o espelho côncavo, o espelho convexo, desenhasse o eixo principal, vértice, centro, foco, né, o ângulo de abertura. Então tinha uma tarefa para ser feita. Quem não fez, faça, tá? Importante isso. Hoje nós iremos aprender a desenhar as imagens nesses espelhos. Então eu vou tentar fazer o uso dessa caneta aqui. Eu não tenho muita prática com ela, mas aí vocês então façam com cuidado em casa, com uma régua, né, no papel milimetrado, que tá também o link para um papel milimetrado na Black, tem um link para isso também. Logo abaixo do vídeo tem um link para que fique bem feito o desenho. Aqui vai ser mais um esboço para vocês entenderem qual que é a lógica do desenho. Lembrando aí que pais, a questão tipo D da prova do PAS, tem cobrado com frequência desenhar na questão de ótica. Então, a aula de hoje é importante para que vocês possam gastar um tempinho aprendendo a desenhar os reflexos dos raios nos espelhos esféricos. Então vamos lá, começar aqui. Eu uso um papel milimetrado como esse, né? Basta imprimir, já tem aí pronto para vocês. O espelho côncavo, ele teria esse formato aqui, mas para facilitar, nós iremos desenhar uma orelhinha, o espelho bem retinho e outra orelhinha. Então esta figura equivale a esta. Vamos dar preferência para essa figura de cá. Vou fazer maior aqui para a gente poder discutir isso. Então, ó, espelho côncavo. Então, vamos lá. Iremos primeiro ter que desenhar o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele seria essa representação dele, a mais comum. Porém, vamos utilizar esta daqui, que ela é mais fácil. Ela é mais fácil de desenhar. Tá? Vou fazer bem grande aqui. Procure fazer isso com uma régua para ficar bem legal. Que eu estou fazendo à mão, então não fica tão legal, mas caprichem em casa. Vem aqui no centro dele e traço uma grande reta aqui, que é chamada de eixo principal. Esse ponto de encontro é o vértice. Pega uma distância qualquer, mas escolha uma e marque o ponto focal. E a mesma distância aqui para trás, marque o centro de curvatura. Então ficou aqui 4 centímetros o foco e mais 4, dando 8 em relação ao espelho, o centro de curvatura. E atrás do centro de curvatura, desenhe uma seta perpendicular ao eixo principal, que vai ser o nosso objeto. Da seta desenhada, iremos desenhar pelo menos 2 raios notáveis. Quais eram os raios notáveis? Essa aula passada, então tem que assistir lá. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, então sai da seta, vem paralelo, chegou no espelho, incidiu no espelho, reflete passando pelo foco. Esse é um raio notável. Um outro raio notável é todo raio de luz que incide passando pelo foco, ele reflete paralelamente. Vocês vão observar que esses raios vão se encontrar em algum momento. Esse encontro representa a posição e o tamanho da imagem. Então essa setinha aqui é a nossa imagem, esse é o nosso objeto. O que podemos perceber? Primeira coisa, os raios realmente se encontraram. Veremos um caso que os raios não se encontram. Tá? Quando os raios realmente se encontram, ocorre o encontro efetivo dos raios refletidos, essa imagem é classificada como uma imagem real. Agora, em relação à orientação, a minha flecha foi desenhada para cima, a imagem apareceu refletida para baixo. Então a imagem aqui ela vai ser classificada como uma imagem invertida. Então ela é real,
ela é invertida. Em relação ao tamanho, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, ela está levemente menor do que o objeto. Então, é uma classificação dela é real, invertida e menor. Tá? Menor que o objeto. Sempre que o objeto encontrar-se distante do espelho, isto é, além do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e menor. O exercício de vocês, essa aula, é refazer essa figura andando com o objeto. Então ele estava antes do centro. Agora vamos refazer a figura colocando no centro. Já é o segundo desenho. Depois vamos colocá-lo entre o centro e o foco. Depois iremos colocá-lo sobre o foco. E por fim, entre o foco e o vértice. Então o espelho côncavo, que é este, forma 5 imagens de classificações diferentes. Antes do centro, ela é real, invertida, menor, como vimos aqui. E agora vamos seguir para colocá-la sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco e entre o foco e o vértice. Capricha nesses desenhos aí, por causa do PAIS, tá? No PAIS tem pedido, que seja tipo D do PAIS, segunda etapa, fazer desenhos de ótica. Aqui eu estou fazendo à mão, não está ficando tão legal, mas você pode pegar aí a carteirinha, uma régua e caprichar nesse desenho. Vamos agora para o nosso segundo caso, que é o objeto em cima do centro de curvatura. Então desenhar aqui o eixo principal do espelho. Para cima e para baixo o espelho. Fechar aqui, espelho côncavo. Marco o ponto do foco, o ponto do centro. E o objeto agora, ó, sobre o centro. Raio de luz que incide paralelo, reflete passando pelo foco. Raio de luz que incide passando pelo foco, reflete no espelho paralelamente. Apagar essa coisinha que sobrou aqui. Pronto. O que a gente está observando agora aí, então, pessoal? A imagem vai se formar logo abaixo do espelho. E ela tem um tamanho igual ao objeto. Então a imagem ela é real porque os raios realmente se encontraram. Ela é invertida, a sua orientação está invertida em relação ao objeto. E ela é igual, ela tem o mesmo tamanho do objeto. Uma aplicação para esse caso aí, vale a pena a gente colocar aqui, que é o holograma. Tá? O holograma utiliza-se às vezes de espelho, usando essa característica de formar uma imagem do mesmo tamanho do objeto. Volto a frisar, os meus desenhos não estão bem feitos pelo recurso que eu tenho aqui. Vocês em casa, com régua, papel milimetrado impresso aí, vocês podem fazer um desenho muito melhor do que estes daí. Pessoal, então vou deixar com vocês aí umas imagens já prontas, né, porque eu desenhando não vai dar certo por aqui. Esse foi o primeiro caso que eu desenhei, objeto além do centro de curvatura. Então faça no papel milimetrado. O espelho eu sugiro que faça como eu fiz, tá? O espelho aqui vertical e só dobra as orelhinhas dele para indicar que ele é côncavo. Aqui é o segundo caso, o objeto em cima do ponto centro de curvatura, também já foi feito. Aí já seria um terceiro caso, agora o objeto entre o centro e o foco. Observem que a imagem ela está nesse momento maior que o objeto. Então ela é real, invertida, maior. Este caso é bem interessante quando o objeto encontra-se em cima do ponto focal. Os raios refletidos saem paralelos, eles não se encontram. Então se eles não se encontram, não se forma imagem. Façam também essa figura no papel milimetrado. Dá uma pausa aqui no vídeo e vai lá no papel milimetrado e faz a figura. E a última imagem, ela que não tá legal, ver se consigo melhorar para vocês aqui. Esse cara não pode estar aqui, então estaria mais ou menos aqui o foco.
Então, esse ponto é o ponto focal. E o centro de curvatura, mantendo a lógica, sempre está à mesma distância. Do vértice ao foco tem tantos centímetros, então do foco ao centro vai ter o mesmo tanto. Então, aqui estaria o ponto centro de curvatura. Tá? Então, o quinto caso seria esse, objeto além do foco. Os raios refletidos saem divergentes, afastando-se um do outro. O prolongamento deles forma uma imagem. Essa imagem obtida pelo prolongamento é virtual, então oposta às demais que eram reais. A orientação dela é a mesma do objeto, então é uma imagem direita ou direta, tanto faz, direita ou direta. E ela é maior do que o objeto. Esse exemplo aqui é legal, que equivale ao exemplo do espelho de maquiagem. Você aproxima o rosto bastante do espelho e você se vê atrás do espelho, imagem virtual. Você se vê direito, não se vê invertido, e se vê ampliado, maior do que o seu rosto realmente é. Então, fica para casa construir esses 5 desenhos no papel milimetrado, tá? O início do vídeo eu fiz à mão, tá? Não ficou tão legal, mas vocês façam com régua direitinho. E eu fiz 2 desenhos, então vocês vão fazer esses 2 mais os 3 que eu passei agora. Então são 5 desenhos. Objeto além do centro, longe. Objeto no centro. Objeto entre o centro e o foco. Objeto no foco. E objeto entre o foco e o vértice. Lembrando que quarta-feira que vem temos aula ao vivo, tá? É importante que vocês participem para tirar dúvida, comentar alguma coisa, vai ser bem legal. Então quarta-feira que vem, aula ao vivo, não percam. Um abraço, tchau.